construir o gráfico de uma reta? Aqui nós temos a equação geral da reta R, 2x mais y menos 4 igual a zero. Vou fazer o seguinte, primeiro, vou substituir x igual a zero nessa lei, nessa equação. No lugar de x vou colocar zero, daí vai ficar 2 vezes 0 mais y menos 4 igual a zero. 2 vezes 0 dá 0, né? Passo os números para o segundo membro e encontro um valor de y. Quando eu faço isso, eu encontro o ponto de coordenadas 0, 4. Ou seja, quando eu substituir x igual a 0, eu encontrei y igual a 4. Então, eu tenho ponto 0, 4. Vou fazer a mesma coisa, só que agora com o y. Vou colocar y igual a 0. Vou colocar 0 no lugar de y. Vou repetir o restante, passar os números para o segundo membro, né, e achar o valor de x. Ou seja, quando y é igual a 0, x é igual a 2. E aí eu obtenho o ponto de coordenadas 2, 0. Com muito cuidado, porque aqui eu substituí primeiro o valor de x. E aqui primeiro foi o valor de y. Porém, na hora de botar no ponto, nas coordenadas do par ordenado, sempre x primeiro, y depois, independente da ordem que a gente resolveu. Ó, independente da ordem, primeiro o valor de x, que era 0, depois o de y, que é 4. Aqui, ó, primeiro o valor de x, que é 2, depois o de y, que é 0. Independente de qual que eu achei primeiro e qual que eu achei depois, na hora de colocar no par ordenado e marcar no gráfico, sempre x primeiro, y depois, vou pegar esses dois pontos e vou marcar no gráfico. Primeiro marquei o ponto 0,4, ó, tá aqui. Nós sabemos que um ponto que os valores de x, o valor de abscissa dele dá 0, ele fica marcado em cima do eixo das ordenadas. E um ponto em que as ordenadas dele são zeros, nos pontos que a ordenada é 0, como 2, 0, fica marcado sobre o eixo das abscissas. E o ponto 2, 0 fica aqui, com 2 pontos são suficientes para eu traçar uma reta. Né? Então, apenas faço o cálculo desses 2 pontos e traço a reta. Obviamente que se eu substituir 0 em x e y, eu vou encontrar pontos em cima do eixo x e em cima do eixo y. Porque quando eu tenho abscissas e ordenadas, né, igual a 0, são pontos que pertencem aos eixos x e y. Isso é uma reta com uma lei de equação geral, com um formato de equação geral. E se ela estivesse na forma reduzida, como eu faria? A mesma coisa, do mesmíssimo jeito. Vou substituir x igual a 0, olha, no lugar de x botei 0. Termino de resolver e acho o valor de y, encontrei o mesmo ponto de coordenadas 0, 4. Faço agora o y igual a 0. Coloquei 0 lá no lugar de y. Ó, passo 2x para o primeiro membro, ficou só 4. Né? 4 dividido por 2 dá 2. Encontro novamente o mesmo ponto de coordenadas 2, 0. Marco os 2 pontos no gráfico e faço a reta. Independente de estar em equação geral, ou em equação reduzida, ou em formato de função afim, a reta é a mesma, o gráfico é o mesmo. Quando eu substituo valores, eu encontro os mesmos cálculos e os mesmos pontos com as mesmas coordenadas para marcar. Vamos analisar agora como traçar o gráfico de uma equação da reta que a lei não é completa. Ela não tem os 3 termos. Número com y, número sozinho, número com x. Nesse caso, ela não tem um número sozinho. Se a gente for seguir o mesmo caminho, vai substituir o x igual a 0, vai ficar 3 vezes 0, né? No lugar do x aqui, e o y vai dar 0, vai marcar o ponto 0, 0. Quando eu vou substituir o 0 no y, o que vai acontecer? Vai ficar 0 igual a 3x, passo 3 dividindo, x também vai dar 0, eu vou encontrar o mesmo ponto. Eu não consigo encontrar 2 pontos, eu consigo encontrar o mesmo, ou seja, um só. Com um ponto só não é possível traçar uma reta. Então, o que a gente faz? A gente escolhe um outro valor qualquer de x, substitui para encontrar um outro valor de y e aí ter um outro ponto para marcar. Pode ser qualquer valor, só que a gente não é besta, vai escolher um número pequeno, né? Escolhi 1, x igual a 1. Substituir no lugar do x aqui, né? O 3 vezes 1, y vai ser 3. Então, eu encontro um outro par ordenado, que é o par ordenado 1, 3. Marco no sistema cartesiano 0, 0, que é o primeiro ponto. Marco 1, 3 e assim traçamos a nossa reta. Isso acontece quando não tem um número sozinho, porque aí sempre vai passar no 0, 0. Outra particularidade é quando a equação da reta tem só o x. Em o y. Então, o que acontece? Acaba tendo uma equação com uma variável só, com uma letra só. Se eu resolver essa equação, o que eu vou encontrar?
Eu vou passar o 2 para o segundo membro positivo, x igual a 3. Eu encontro apenas isso. Então, como traço o gráfico dessa reta? Pego o meu gráfico, o sistema cartesiano, marco 3 lá no x, porque é x que deu 3, e traço uma reta vertical. Esse tipo de equação, a gente vai ter uma constante, ela não vai ser uma reta inclinada. A gente só tem reta inclinada quando tem x e y. Se tiver só x, ela vai ficar aqui no valor do eixo x, tá? Mesma situação se eu tiver uma equação que só tem y. Vou resolver a equação, ó, passei 1 para o segundo membro, ficou menos 1, y igual a 3. Vou lá no eixo y, marco 3 e traço minha reta na horizontal. Então, se eu só tenho y, né, ela fica marcada no eixo y e fica na horizontal. Se eu tenho x, a mesma coisa no eixo x e fica só na vertical. Reta inclinada, eu tenho que ter x e tenho que ter y.